Bom, então mais uma vez aqui, né? Boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada, a depender de quem estiver assistindo no canal do YouTube. Mais uma aula de Direito Penal e dessa vez a gente vai dar atenção à Lei 8.072 de 90, conhecida como Lei dos Crimes Hediondos. Combinado? Então vamos lá, pessoal. Quem não for inscrito no canal, tem que se inscrever, hein? Apertar o sininho para receber notificações. Vocês aí também que estão assistindo ao vivo, tá? Vamos lá, gente. Quando a gente pega um dicionário para analisar a palavra hediondo, ela nos remete a algo sórdido, depravado, aquilo que provoca muita indignação moral, aquilo que causa horror, repulsa. Isso é hediondo. Por isso, nós estamos falando aqui da lei de crimes hediondos, tá? E essa expressão ela é utilizada com frequência para crimes que ferem a dignidade humana. E lembrando, né, nós temos aí o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso causa grande comoção, uma grande reprovação da sociedade, né? Essas ações que geram, né, essa repulsa, esse horror, são os chamados crimes hediondos. É aqueles crimes que ultrapassam uma barreira. Eles vão além daquilo que é razoável. Uma coisa é um homicídio. Outra coisa é um homicídio cometido por meio de tortura, matando lentamente, jogando ácido nos olhos da vítima, depois cortando seus dedos, depois cortando seu peito para retirar o coração ali da vítima ainda viva. Então, só um minuto. Então vamos lá, pessoal, dei uma paradinha aqui, meu filho invadiu o carro com o cachorro, com uma confusão danada, mas enfim, continuando aqui. Então esses crimes, né, que ferem a dignidade da pessoa humana, aqueles mais sórdidos, são os chamados crimes hediondos, tá? O artigo 5º da nossa Constituição Federal, no seu inciso 43, ele prescreve a seguinte redação, olha só. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Então, nós estamos falando aqui de um mandamento constitucional. A palavra correta é mandado constitucional de criminalização. A Constituição manda que esses crimes sejam penalizados com mais peso. E a Constituição não define quais são esses crimes. Ela não define, ela deixa para o legislador definir. Tanto é que ela fala, e todos os crimes definidos como hediondos. E além dos crimes hediondos, propriamente ditos, a Constituição, aí sim, de forma expressa, né, ela fala que são inafiançáveis, ou seja, insuscetíveis de fiança. O sujeito preso não consegue uma liberdade provisória com o pagamento de fiança, ele pode até conseguir uma liberdade provisória sem o pagamento de fiança, tá? Mas não é mais fácil, convenhamos. Se com fiança ele não pode, imagina sem fiança. Mas por que não pode com fiança? Porque a lei fala que o crime é inafiançável. Não cabe o sujeito autuado chegar com o valor de fiança e solicitar ao juiz. Olha, estou pagando minha fiança para ser liberado. Não. Os crimes hediondos, eles não permitem a fiança. Logo, a liberdade provisória por meio de fiança é vedada. E não só isso, a gente vai ver mais para frente aí os conceitos, mas os crimes hediondos, né, eles não suportam institutos como graça ou anistia, e não somente os crimes hediondos.
os equiparados a hediondos também. Nós temos 3 crimes equiparados a hediondos, os chamados TTTs: tortura, tráfico e terrorismo. Por isso a gente fala TTT, tortura, tráfico e terrorismo. E o crime hediondo, pessoal, ele é nada mais, nada menos do que a gente chama de direito penal de emergência. O que é o direito penal de emergência? É aquela modalidade criminosa ou aqueles atos criminosos, né, que dão ensejo a uma reprodução normativa penal que é destinada à repressão de alta criminalidade. Então, nessas hipóteses, a gente fala que o direito penal ele se afasta do seu caráter subsidiário. Lembra do princípio da subsidiariedade? O direito penal ele é a última ratio, princípio da subsidiariedade, princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal ele não é a primeira opção, nem a segunda, nem a terceira. Ele é a última, seja lá qual for a última, se for a sexta, a sétima, a décima, ou até mesmo a segunda opção. Mas o direito penal é a última opção para se resolver um conflito. Se o direito civil, se o direito tributário, o direito administrativo, o direito previdenciário, o direito do trabalho, o direito consumidor, qualquer um desses direitos conseguirem resolver aquele conflito de forma harmoniosa e satisfatória para a vítima, o direito penal não vem à tona. O direito penal é a chamada última ratio. É aquela invasão do tipo penal que ocorre de tal forma que a lei penal protege aquele bem jurídico por meio de um tipo penal. Então, o direito penal é a última ratio. Mas aqui, quando a gente fala em direito penal de emergência, a gente meio que esquece esse princípio. O princípio da subsidiariedade, o princípio da intervenção mínima, o princípio da fragmentariedade. E o direito penal assume uma função nitidamente punitiva. E isso prejudica algumas garantias do cidadão. Mas, pessoal, somente nos crimes hediondos. São crimes punidos com muito mais rigor. E não somente punidos com mais rigor, mas o processamento, a investigação desses crimes também são muito mais rígidas e mais céleres, tá? Então, a gente fala que nessas hipóteses, por tratarem-se, né, de crimes muito repulsivos, muito sórdidos, é necessário um direito penal mais pesado ainda do que o normal, tá? E nós temos aí 3 critérios para definir os crimes hediondos, né? Como eles serão definidos. Primeiro é o sistema judicial. E aí o juiz decide, no caso concreto, se a conduta amolda-se ou não a um crime hediondo. Então, não precisa de lei, não existe lei. É o juiz que define. É o juiz que vai, no caso concreto, definir. O Brasil não utiliza o sistema judicial para definição de crimes hediondos. Aliás, o Brasil utiliza o sistema legal, que é previsto, inclusive, no artigo 1º da Lei de Crimes Hediondos. Por quê? Porque compete ao legislador, em um rol taxativo, aliás, taxativo, anunciar quais são os delitos considerados hediondos. E no campo jurídico, os crimes hediondos estão definidos pela Lei 8.072 de 1990, justamente no artigo 1º dessa lei. E temos também o sistema misto, tá? Mais comum que o sistema judicial. O legislador apresenta um rol exemplificativo e o juiz sugere outros fatos assemelhados ao crime hediondo no caso concreto. Tá? O Brasil não utiliza. O Brasil utiliza o sistema legal. Só é hediondo aqueles crimes que a lei informa como hediondos. Se não estiver na Lei 8.072, é porque não é hediondo. Pode ser até hediondo no sentido gramatical da palavra, mas não para o direito penal. Tá? Para o direito penal, tem que estar lá no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, ou então em alguma outra lei que mencione que determinada conduta é hedionda, tá? Isso por mandamento constitucional.
Ah lá, artigo 1º. São considerados hediondos os seguintes crimes todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. Então, crime hediondo, gente, não precisa necessariamente ser consumado. Ele pode ser tentado também, tá? O inciso 1º, que já tinha uma redação nova de 2015, sofreu mais algumas alterações, tá? Para a inserção do inciso 8. Então, vamos lá. Quais são os crimes hediondos, então? Primeiro deles, né, inciso 1º, homicídio, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado. Artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 do nosso querido Código Penal, tá? Redação nova dada pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como Lei do Pacote Anticrime, que inclusive eu recomendo a leitura dessa lei, porque ela provocou grandes alterações, né, no Código Penal, no Código de Processo Penal e em várias legislações extravagantes também, tá? Mas o fato é o seguinte: qualquer crime de homicídio na modalidade qualificada é hediondo. Só não é hediondo o homicídio simples, aquela conduta lá do caput, apenada com 6 a 20 anos. Tá? As condutas presentes nos parágrafos são consideradas hediondos, especialmente no parágrafo 2º, né, que demanda aí as qualificadoras do crime hediondo. E não somente o homicídio qualificado, mas também o homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que seja cometido por um agente apenas, tá? O que é atividade típica de grupo de extermínio? Uma milícia, por exemplo, é um grupo de extermínio. Uma milícia, né, que, dentre vários serviços pagos pela comunidade, né, ela oferece também um serviço de segurança e mata aqueles indivíduos que provocam algum tipo de desordem na comunidade. Então, ainda que esse homicídio, né, seja praticado por um agente, mas se for caracterizado que ele foi cometido em razão da milícia, também é crime hediondo. Apesar, pessoal, que dificilmente, né, um crime praticado em atividade de grupo de extermínio não esteja em um dos incisos do parágrafo 2º e já seja qualificado por si só. É muito difícil, tá? Aliás, um homicídio que não seja qualificado é muito raro. Praticamente todos os homicídios, a gente enxerga alguma qualificadora neles. Alguma qualificadora. Às vezes é um motivo fútil, às vezes é um motivo torpe, às vezes é a falta de capacidade de defesa da vítima. Essa, em mais de 95% dos casos, está presente, né? A ausência de defesa por parte da vítima é uma qualificadora. Tá? Então, vamos lá. Inciso 1º-A, isso foi incluído em 2015, né? A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, tá? E lesão corporal seguida de morte. Olha só, pessoal, eu vou parar aqui a leitura para a gente comentar. Lesão dolosa de natureza gravíssima, que está no parágrafo 2º. A lesão de natureza grave está aqui? Não. Então tem que ser gravíssima. Parágrafo 1º, não. A grave, não. Apenas a gravíssima. Ok? E a lesão corporal seguida de morte também, tá? Quando praticadas contra autoridades ou agentes descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. A gente já mencionou isso em outras aulas, tá? Aliás, todas as aulas estão postadas no canal do YouTube. Artigo 142 são os agentes de segurança nacional, os integrantes das Forças Armadas, né? Do Exército, da Aeronáutica, da Marinha. E o artigo 144 expõe os agentes de segurança pública, que são policiais militares, policiais civis, policiais federais, rodoviários federais, bombeiros militares, policiais florestais, os policiais penais, todos eles, tá? Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função ou em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição. Então, essa modalidade também, pessoal,
de lesão corporal dolosa, que inclusive é a mesma redação aqui para o inciso 8º, tá, gente? O inciso 8º, que foi incluído pela lei do pacote anticrimes, é uma redação semelhante, tá? Só que para o homicídio, nós estamos aqui, né, se a lesão for gravíssima, diante também de um crime hediondo. Mais uma vez, né, a gente já falou isso em outras aulas. Um exemplo, um policial civil, um delegado de polícia faz uma operação, comanda uma operação, e um dia depois dessa operação, em retaliação à operação, um grupo de traficantes o matam. Então, esses agentes mataram o delegado no exercício da função? Não, eu falei que um dia depois. Até poderia estar, né? Só que num outro dia. Mas vamos supor que o dia depois era sábado. Se ele estiver no exercício da função num confronto, por exemplo, no caso de homicídio, né? Ou no caso de lesão corporal gravíssima também, como é o caso aqui, não tem nem o que falar, né? Está seguro aqui, ó, no exercício da função. Ou em decorrência dela. Então, o delegado está de folga no sábado, mas na sexta-feira ele fez uma operação top contra o tráfico. Em retaliação, alguns dos líderes que ainda permaneceram soltos, não foram presos, acabam o matando. É um crime hediondo. Ou acabam o lesionando gravemente. Ou praticam lesão corporal seguida de morte. É crime hediondo. E não somente contra o delegado, mas se isso se der contra o seu cônjuge, contra o seu companheiro, ou contra o seu parente consanguíneo até terceiro grau. E aí a gente vai incluir o pai, o avô, né, os ascendentes, os descendentes, filhos e netos, irmãos, tios e até sobrinhos. Ok? Crime hediondo. Ah lá. Coloquei a redação aqui, ó. Se o homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe, por motivo fútil, tudo isso aí, ó, são as qualificadoras e são hediondas, né? Com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel ou de que possa resultar perigo comum, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, e, finalmente, para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outro crime. Lembrando que o feminicídio também está aqui, gente, ó. Inciso 6º, redação de 2015 também, ó, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. E o que é uma prática de homicídio contra a mulher por razões da condição de sexo feminino? O parágrafo 2º A explica. Considera-se que há razões de condições do sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica familiar, e aí a gente inclui, pessoal, na violência doméstica familiar, a Lei Maria da Penha, quando a vítima é mulher, independentemente do autor ser homem ou mulher, tá? A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E quando não há mulher vítima, a gente simplesmente exclui a Lei Maria da Penha, quando a vítima for homem. Mas no contexto, né, de violência doméstica e familiar, ok? Só que no feminicídio, obviamente, a gente está falando de vítima mulher, tá? A gente está falando de vítima mulher. Então, no inciso 1º do parágrafo 2º A, a gente vai incluir a Lei Maria da Penha. E no inciso 2º, quando há um menosprezo ou discriminação à condição de mulher, independentemente disso aqui envolver violência doméstica. Né? Ser contra um ascendente ou um descendente, um cônjuge, um irmão, uma pessoa que coabita com a mulher. Não, isso aqui independe de qualquer coisa. Se o homicídio se dá em razão de menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nós estamos também diante de um feminicídio, que é crime hediondo. Ao 7º, contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. A mesma redação, pessoal, da lesão corporal de natureza grave, só que aqui para o homicídio, tá? A gente voltou um pouquinho. Só isso.
E o oitavo, que foi inserido, né, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tá? Então, emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido também é crime hediondo. E olha, a pena reclusão de 12 a 30 anos. Lembrando que no homicídio simples, a pena é de reclusão de 6 a 20 anos. No qualificado, 12 a 30 anos. Olha como aumenta, tá? E o artigo 129, pessoal? Primeiro a gente vai falar da lesão corporal leve para entender a grave e a gravíssima, tá? E a gente faz até num formato aqui de revisão, que é matéria que a gente está sempre mencionando aqui em todas as aulas, né? Artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Essa é a lesão corporal de natureza leve e é um crime de menor potencial ofensivo, processado nos juizados especiais, no trâmite, né, ou no rito sumaríssimo da Lei 9.099 de 95, que é justamente a Lei dos Juizados Especiais. E lesão corporal grave, se resulta incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Lembrando, mais uma vez, ocupações habituais inclui trabalho, inclui lazer, inclui estudos. Poxa, se a ocupação habitual daquele sujeito é estudar, e se ele fica impedido de estudar por mais de 30 dias em razão de uma lesão corporal, essa lesão corporal ela tem natureza grave, tá? E lembrando, é mais de 30 dias. 30 dias ainda é leve. 31 dias ela é considerada grave. Como é que a gente vai descobrir isso? Por meio de perícia. 31 dias após o evento, realiza-se um laudo complementar pericial para verificar se a incapacidade, né, que de repente ali no primeiro momento existia, ainda perdura. Se perdurar, é porque a lesão é de natureza grave, tá? Perigo de vida, por exemplo, o sujeito entrar em coma, né? Ele sofreu um real perigo de vida, né? Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Gente, a gente está falando de debilidade, não de perda de membro, sentido ou função. Debilidade. Então, o sujeito, por exemplo, perde a visão de um olho. Ele tem uma debilidade na visão, mas ele continua tendo o outro olho. Ele perdeu o esquerdo, continua com o direito, ele enxerga. Não exatamente como enxergava antes. Então, ele tem uma debilidade. É permanente? É permanente, porque ele perdeu o olho. Mas não é a perda desse sentido, tá? E a aceleração de parto, né? Então, o sujeito, em razão da lesão, ou melhor, a mulher, né, gestante, em razão da lesão, acaba dando à luz. Mas aqui a gente está falando do filho nascer vivo, né? Não é aborto, porque se for aborto, a natureza é gravíssima. Então, aqui a gente fala de reclusão de 1 a 5 anos, e isso não é crime hediondo. Hediondo está aqui, ó, na lesão corporal gravíssima, se resulta incapacidade permanente para o trabalho. Então, aqui a gente está falando de incapacidade permanente, não por mais de 30 dias. É a permanente, aqui não tem jeito mais. E é só trabalho, viu, gente? Aqui não engloba estudos, lazer, atividade filantrópica, nada. Aqui é só trabalho. A gente não vai fazer uma interpretação extensiva para prejudicar o réu, não é? A gente não pode fazer isso. Enfermidade incurável, aqui eu não estou falando de um perigo de vida, eu estou falando de uma enfermidade incurável. Em decorrência da lesão, o sujeito, aliás, né, ambos, o autor e a vítima, se cortaram e a vítima pegou HIV, por exemplo. Contraiu HIV porque com os cortes e o sangramento ali de ambos, né, numa luta corporal, ele pega HIV. E a gente sabe, até o momento o HIV é incurável. Ah, mas hoje em dia se vive muito bem com HIV, é só tomar os coquetéis e etc., ter uma vida normal. Sim, gente, ter uma vida normal, mas a doença continua lá, pelo menos por hora, né? Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Aqui eu já estou falando de uma perda mesmo, não de uma mera, né, vamos ver a literalidade aqui, ó, de uma mera debilidade. Não é debilidade, aqui é perda. Então, perdeu a visão, ficou cego dos 2 olhos, é gravíssima a lesão, não é grave. Ou perdeu as 2 pernas, não tem condição de andar, perdeu, né, de forma permanente um membro, né, ou 2 membros, no caso, né, as 2 pernas, e não pode mais andar, ok? Deformidade permanente, gente, deformidade permanente. Então, se o sujeito levou tanta pancada no rosto que o rosto dele ficou absolutamente deformado e não existe cirurgia plástica que melhore a situação, a lesão corporal é gravíssima. E aborto, né, gente? Aborto é o seguinte, acelerou o parto,
o feto nasceu, mas nasceu morto. Tá? Na aceleração de parto, o feto nasce. Então, a gente tem uma lesão corporal grave. Agora, se gera o aborto, com a morte do feto, o aborto, quando a gente fala aborto, gente, automaticamente a gente está falando que o feto não vai sobreviver. A lesão é gravíssima, tá? Reclusão de 2 a 8 anos. Aí a pena é muito maior também. E lembrando que, para a conduta pré-ter-dolosa, né, se a intenção for abortar, se a intenção for de fato abortar, dar um chute na barriga da mulher grávida para abortar. Aí ele não vai responder por lesão corporal gravíssima, mas sim pela conduta de prática de aborto, lá no artigo 125, tá? E temos também a lesão corporal seguida de morte. Ó. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Porque se o agente não quer o resultado, não tem dolo. E se ele também não assume o risco de causar o resultado, não tem dolo eventual. Tá? Então, houve dolo apenas de bater, de lesionar, não houve dolo de matar. É o que a gente fala, né? Dolo no antecedente e culpa na ação seguinte. Ok? E é o crime pré-ter doloso por excelência. Por isso, a pena é muito maior, reclusão de 4 a 12 anos. Dolo no antecedente, culpa no consequente. No consequente, o sujeito ele age com negligência, imprudência ou imperícia. Eu quero bater, só que eu bati tanto que o sujeito veio a óbito. Meu dolo é de bater, mas eu bati tanto que o sujeito veio a óbito. Aí eu agi com negligência. O que mais, gente, que é crime hediondo? Roubo. O roubo circunstanciado pela restrição de liberdade da vítima é crime hediondo. Então, prendeu a vítima, amarrou ela num cantinho, ainda que por pouco tempo, para efetivar o roubo, crime hediondo. Por incrível que pareça, antes de 2019, antes da lei do pacote anticrime, não era hediondo. Circunstanciado pelo emprego de arma de fogo ou pelo emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Gente, crime hediondo. Roubou com arma de fogo, seja ela de uso permitido, proibido ou restrito, crime hediondo. Qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Então, se esse roubo é qualificado pela lesão corporal grave ou morte, e na morte a gente chama de latrocínio, aliás, era só o latrocínio que era considerado crime hediondo, não é? Só o latrocínio, agora não. É o resultado de lesão corporal grave ou morte, ou latrocínio. Crime hediondo, continua sendo, obviamente, tá? Então, o crime de roubo tem muito mais hipóteses para se tornar hediondo do que antes. Extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, ocorrência de lesão corporal ou morte. Antes, pessoal, era apenas quando havia morte na extorsão. Agora não, para ser hediondo não é necessário morte. Se tiver lesão corporal, se tiver restrição da liberdade da vítima, nós teremos crime hediondo. 4, extorsão mediante sequestro e na forma qualificada, sequestro também, né? Extorsão mediante sequestro é crime hediondo. Estupro, gente. O estupro, né, de acordo com o artigo 213 do nosso Código Penal, estupro é crime hediondo. Estupro de vulnerável também, né, que está num artigo diferente do artigo 213, é o 217-A, caput e parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. A epidemia com resultado morte, hein, gente? Ó, aqui, olha que artigo moderno. A gente vivendo aí tempo de epidemia, na verdade é mais que epidemia, né? É uma pandemia, porque não se concentra apenas no nosso país, mas é no mundo todo. Quem gera uma epidemia com resultado morte comete um crime hediondo. E, aliás, esse crime tem uma pena altíssima, né? Está lá no artigo 267, parágrafo 1º, é pena alta. Então, vamos supor que o coronavírus tivesse iniciado no Brasil e as investigações conseguiram apontar o autor desse vírus, que soltou esse vírus por querer na sociedade ou agiu com negligência. Gente, epidemia com resultado morte, ele responderia por um crime hediondo. Mas não é o caso, né? Nós não temos nem ideia de como esse vírus foi espalhado pelo mundo. Só sabemos que iniciou na China, mais nada. Inciso 7b,
falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, com a redação dada pela Lei 9.677. Então, aquela coisa, gente, de remédio falsificado, tá? Remédio falsificado é crime hediondo, porque pode matar. O sujeito acha que está tomando remédio, mas não está. Imagina um remédio aí contra o câncer, e o sujeito achando que está tomando e não está tomando. Pode morrer, é crime hediondo. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Né? O crime está lá no artigo 218b do Código Penal. Crime hediondo. E, inciso 9º, adicionado recentemente, furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Está lá no artigo 155, parágrafo 4º-A. Pessoal, é aquele crime de explosão de caixas eletrônicas. Tá? Para que os bandidos usam dinamite, né, artefatos, né, explosivos de modo geral, para explodir caixa eletrônica? Então, esse inciso 9º veio para penalizar essa conduta com mais gravidade ainda, tá? O parágrafo único ainda continua. Considera-se também, ou consideram-se também hediondos tentados ou consumados, tá? E o parágrafo foi todo dividido. Olha só. Inciso 1º, o crime de genocídio, previsto nos artigos 1, 2 e 3 da Lei 2.889, isso já estava aqui, ó, na redação velha. Tá? Crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no artigo 16 da Lei 10.826 de 2003. Olha só, crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. O artigo falava em uso restrito. Tá? Uso restrito. Uso restrito, pessoal, vai estar penalizado em outro artigo que a gente vai ver agora há pouco, tá? Mas então houve essa diferença. Agora é uso proibido. Tá? O uso proibido ainda é pior do que o uso restrito. Mas nós não vamos entrar nesse mérito do que é arma de uso proibido, restrito ou permitido, porque não é matéria para essa aula. Uma outra oportunidade a gente vai falar da lei, o Estatuto do Desarmamento, tá? 3. O crime de comércio ilegal de armas de fogo, previsto no artigo 17 da Lei 10.826. Então, comércio ilegal de arma de fogo agora é crime hediondo. Até 2019, por incrível que pareça, não era. Tá? O crime de tráfico internacional de armas de fogo, acessório, munição, previsto no artigo 18 do Estatuto do Desarmamento. Gente, olha só, tráfico internacional de arma não era crime hediondo. Agora é, graças a Deus, né? E o crime de organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. Se a organização criminosa foi montada para praticar crimes hediondos ou equiparados a hediondos, quais são os crimes equiparados a hediondos? TTT. Tráfico, tortura e terrorismo. Então, a organização criminosa foi ajustada para cometer o crime de tráfico de drogas. É crime hediondo também. Além do próprio crime de tráfico de drogas, né, a organização criminosa também se enquadra como crime hediondo. E aí eu trouxe os artigos, né, para a gente analisar o que é o artigo 17 lá do Código, do Estatuto do Desarmamento. Olha lá, comércio ilegal de arma de fogo. São muitos verbos, pessoal, é muito difícil sair desses verbos. Olha só. Adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, demonstrar, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O detalhe é o seguinte: o comércio ilegal de arma de fogo, ele depende de exercício de atividade comercial industrial. Então, o sujeito que pratica esse crime, é necessário que ele esteja em exercício de uma atividade comercial ou industrial e que isso esteja provado nos autos. Vender apenas uma arma, né, receber apenas uma arma, transportar apenas uma arma, não é crime do comércio ilegal de arma de fogo, porque é necessário uma atividade comercial ou industrial desempenhada com um certo
com um certo padrão por algum tempo, tá? Reclusão de 6 a 12 anos e multa. Pena é alta, né? Sujeito ativo é um crime próprio, tem que ser um agente que está no exercício da atividade comercial ou industrial, conforme acabei de falar, né? E pressupõe a habitualidade também. Se não, as condutas vão lá para os artigos 14 e 16, que definem simplesmente o porte ilegal de arma de fogo, tá? No caso do 16, de arma de fogo de uso restrito. Parágrafo 1º. Equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo qualquer forma de prestação de serviços, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência. Porque se o sujeito vem, não, eu estou fazendo isso na minha casa, eu realmente vendi 3 armas, mas é no fundo do quintal da minha casa, não tem problema. Essa atividade comercial industrial pode ser exercida na sua própria residência. Parágrafo 2º. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Olha só, pessoal, isso é para desmontar aquela tese de que o flagrante foi forjado pelo policial. Se o policial disfarçado vai lá tentar comprar uma arma e o sujeito vende a arma para ele, parte da doutrina, principalmente a mais conservadora, falava o seguinte: não, isso é um flagrante preparado, ele só pegou essa arma porque o policial pediu. Caso contrário, ele não iria pegar essa arma, ele jamais estaria em flagrante. E isso seria um crime impossível. Só que a questão é o seguinte: vocês lembram que eu falei que o artigo 17 são vários verbos? Se o sujeito vendeu ou entregou uma arma de fogo, acessório ou munição para um policial, é porque ele trouxe consigo, ele guardou, ele armazenou, ele transportou, pelo menos algum dos outros vários verbos ele cometeu. Então, ele pode até não estar em flagrante no ato da entrega ou da venda, mas certamente ele está em flagrante em outras atividades, né, em outros verbos que são inseridos lá no artigo 17. Tráfico internacional de arma de fogo, artigo 18. Importar, exportar, fornecer a entrada ou favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Então, quando o tráfico é internacional, a pena cresce mais ainda, tá? Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, munição em operação de importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E aqui valem as mesmas observações que eu fiz no parágrafo 2º do artigo 17, porque a situação é exatamente o quê? Idêntica. E lembrando que para o artigo 18, né, para o tráfico internacional, a competência para julgar é da Justiça Federal, tá? Então, analisamos, pessoal, todos os crimes hediondos. Esses são os crimes hediondos. E temos os equiparados a hediondos também, né? TTT, tráfico, tortura e terrorismo, ok? E fora disso, no caso concreto, se o juiz analisar, não existe crime hediondo. Crime hediondo são esses. Para haver outros crimes hediondos, o legislador tem que ir lá e falar, olha, esse crime também é hediondo. Se ele não fala, não é o juiz que vai mencionar, tá? Agora a gente vai às restrições, né, promovidas pelo crime hediondo. Proibição de graça, indulto e anistia. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto. Lembrando, né, que a gente leu no início da aula o artigo 5º da Constituição, que proibia graça e anistia. E o indulto? Pessoal, indulto equivale à graça, só que a graça é um benefício individual, o indulto é um benefício coletivo, tá? Então, a posição do STF é que a palavra graça na Constituição de 88 inclui o indulto, tá? A graça é um indulto individual, ok? Ou melhor, o indulto é a graça individual, não é? Porque o indulto é coletivo e a graça é individual. Eles equivalem. Então, vamos lá, eu fiz um quadrinho aqui para a gente ver a diferença de anistia, graça e indulto. Afinal de contas, o que é isso, né?
A competência para anistia, gente, é do Congresso Nacional. O que é o Congresso Nacional? É a reunião de duas casas legislativas, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Essas duas casas legislativas formam o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, ele literalmente perdoa uma conduta praticada por alguém. Tá? É um perdão legislativo, porque vem do poder legislativo. O Congresso Nacional, por meio de uma lei, tá? Por meio de uma lei, ele fala o seguinte, ó, todos os indivíduos que cometeram tal conduta não são considerados culpáveis. O Congresso está anistiando a conduta deles. Congresso Nacional, tá? E atinge todos os efeitos da sentença, exceto os efeitos extrapenais, tá? Os efeitos penais todos são liquidados. A anistia pode ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença ou depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E lembrando, é um benefício coletivo, é concedido por lei ordinária, tá? O Congresso, ele edita uma lei, informando que todos aqueles que promoveram tal conduta estão anistiados. Isso aconteceu muito, pessoal, na época da ditadura, né? No pós-ditadura, várias leis foram promulgadas para anistiar condutas de indivíduos, né, que praticaram crimes, enfim, tá? E a anistia não gera reincidência. Qual que é o detalhe para nós aqui, gente? Crime hediondo ou equiparado a hediondo não dá ensejo à anistia. Crimes hediondos não podem ser anistiados, porque a Constituição proibiu isso. E do mesmo jeito que a Constituição proibiu a anistia, proibiu também a graça. E aí, se proibiu a graça, o legislador já veio com o indulto. Porque graça e indulto são a mesma coisa, só que o indulto é coletivo, é dirigido por um número indeterminado de pessoas, como é a anistia. E, afinal de contas, o que é a graça e o que é indulto? Também são um formato de perdão, é uma forma de perdão, tá? Só que ela é promovida pelo presidente, elas, né, tanto a graça quanto o indulto, são promovidos pelo presidente da República. O presidente da República pode até delegar essa competência para o ministro do Exterior, para o Procurador-Geral da República ou para o Advogado-Geral da União. Ok? Na graça e no indulto, atinge-se somente os efeitos principais da condenação. Os outros efeitos, né, os subsidiários, eles perduram. Então, por exemplo, os efeitos cíveis, né, de recomposição, de danos morais, por exemplo, eles perduram. Somente os efeitos principais são perdoados. A graça e o indulto só podem ser concedidas pelo presidente da República após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Antes não, tá? Tem que ter sentença. E vamos lá, as diferenças, né, da graça e do indulto. Eu já falei, a graça é individual. O presidente vai lá, gente. O presidente, por meio de decreto, diga-se de passagem, acho que eu não mencionei aqui, né? Por meio de um decreto presidencial, ele perdoa determinada conduta. Ele fala, você foi agraciado com o meu perdão. Tá? Presidente da República, individualmente. No indulto, o presidente fala assim, todos os presos que estiverem cumprindo pena há mais de 5 anos e que tenham cometido crime tal, serão beneficiados com o meu perdão. A indulgência, receberão a indulgência. O benefício, então, ele é coletivo. Tá? Quem requer a graça é o juiz. Tá? O indulto não precisa ser requerido ao juiz. O juiz pode fazer isso de ofício e ele encaminha uma lista para o presidente da República. O juiz encaminha... Quem nunca ouviu falar no indulto de Natal, gente? Indulto de Natal, no Natal todo mundo é colocado na rua. Não é?
E em ambos os casos, gera reincidência. Gera reincidência porque somente extingue os efeitos principais da condenação. Os efeitos secundários perduram, e a reincidência é um efeito secundário, não é um efeito principal. Então tá aí, esses institutos, anistia, graça e indulto, são vedados para quem pratica um crime hediondo. Proibição de fiança, a gente já adiantou, né, o assunto. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de fiança. Fiança. Liberdade provisória é proibida? Não. Se conseguir uma liberdade provisória sem pagamento de fiança, ok. Não pode a confiança, porque a Constituição veda a fiança. Por isso, em 2007, o legislador alterou a norma, porque esse pedacinho dela era inconstitucional, não havia nem aplicabilidade, porque a Constituição é clara. Ela não veda a liberdade provisória, ela veda apenas a fiança. Claro que a fiança, ela ocorre, né, o pagamento de fiança para a concessão de uma liberdade provisória. Mas não significa que a liberdade provisória venha somente do pagamento de fiança, porque existe liberdade provisória sem fiança também. Matéria de processo penal, tá? Mas aqui é só para ilustrar, para vocês entenderem mais ou menos. Pode haver liberdade provisória? Pode, desde que seja sem fiança. Com fiança, não, porque o crime é inafiançável. Olha lá, antes da Lei 11.464 de 2007, o STF já havia declarado inconstitucional qualquer violação legal à liberdade provisória, né? Havia, então, incompatibilidade com o princípio da presunção de inocência. Como é que o legislador vai liberar a liberdade provisória, vai negar a liberdade provisória? Não, isso é inconstitucional. E a proibição em abstrato não analisa os pressupostos da necessidade da prisão cautelar, e isso configura antecipação de pena. Por isso, pessoal, ficou superada a súmula 697 do STF, que reconhecia implicitamente a constitucionalidade da vedação da liberdade provisória. Essa súmula, ela não existe mais. Vocês podem fazer um X nela, porque ela não é mais válida, tá? Liberdade provisória pode ocorrer para quem pratica crime hediondo. O que não pode haver é fiança. Então, não existe liberdade provisória com fiança. Regime inicial fechado, né? Parágrafo 1º, com a nova redação, a pena por crime previsto neste artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. A redação anterior, pessoal, falava em regime integralmente fechado. E aí o legislador jogava no lixo de novo a Constituição Federal, que fala que a pena será cumprida de forma o quê? Gradativa. Existe um processo de cumprimento. E o sujeito, com o passar do tempo, ele pode ir melhorando a sua condição. Ele pode passar do regime fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, ou até mesmo conseguir uma pena alternativa de direito, né, uma pena restritiva. Então, o legislador julgava no lixo a Constituição. Por isso, a redação também foi reformada em 2007. E, aliás, pessoal, o STF foi até além, né? Até inicialmente fechado é complicado, porque em determinada situação pode vislumbrar um juiz o regime semi-aberto. Seria melhor do que o regime fechado, o semi-aberto. Tá? Então, seja integralmente ou seja inicialmente, nós temos aí inconstitucionalidade no parágrafo 1º. Ele continua inconstitucional mesmo com a nova redação, tá? Súmula vinculante número 26, ó, para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo de execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Então, quem vai definir o regime de cumprimento da pena é o juiz, e não a lei, ok? Por isso, o parágrafo 1º, embora esteja com a redação vigente de 2007, ele não é aplicado na prática. Houve uma revogação tácita dele. Ele não é aplicado porque ele é inconstitucional.
Ah lá, o parágrafo 2º, ó, revogado também. Os novos parâmetros foram alterados pela lei do pacote anticrime, tá? Totalmente alterados, tanto no Código Penal quanto na LEP, na Lei de Execução Penal. Então, o parágrafo 2º foi revogado. Agora, os requisitos, né, para progressão de regime, depois do pacote anticrime, ele se dá da seguinte forma, olha só. Se o crime é cometido sem violência ou grave ameaça e o réu é primário, basta cumprir 16% da pena para progredir de regime. E aí, se ele está no regime fechado, ele vai para o semiaberto. Ou se ele iniciou no semiaberto, ele vai para o aberto. Se ele iniciou no próprio regime aberto, pode ser que haja uma concessão aí de pena alternativa, uma pena restritiva de direitos, tá? Mas isso para crime praticado sem violência ou grave ameaça. E quando o sujeito é reincidente? Aí sobe um pouquinho, ele tem que cumprir 20% da pena para progredir de regime. Agora, uma outra situação, o crime é cometido com violência ou grave ameaça. O réu é primário, 25% da pena que ele tem que cumprir para progredir. Se ele é reincidente, ele tem que cumprir o quê? 30% da pena. E se o crime é hediondo ou equiparado? Hediondos são todos aqueles que estão no artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Equiparados são os TTTs, né? Tráfico, terrorismo e tortura, tá? Se o réu é primário, ele tem que cumprir 40% da pena. Até maior do que um crime cometido com violência ou grave ameaça. Porque alguns crimes hediondos não dependem de violência ou grave ameaça. A maioria depende, mas alguns não. O tráfico internacional de armas, por exemplo, não depende de violência ou grave ameaça. Ainda assim, por ser hediondo, essa modalidade criminosa depende do cumprimento de 40% da pena para que a progressão de regime possa ocorrer. Agora, se existe morte, o réu é primário e o crime hediondo gerou morte, aí ele tem que cumprir o quê? 50% da pena. E é vedado o livramento condicional. Proíbe-se o livramento condicional. E quando o sujeito é reincidente? Aí é pior ainda, gente. Ele tem que cumprir 60% da pena. O camarada tomou 20 anos, ele tem que cumprir 12 no regime fechado, para depois começar a progressão. Tá? E se houver morte, ele tem que cumprir 70% da pena. E nessa hipótese também é vedado o livramento condicional. Quando o crime envolve o comando de organização criminosa para a prática de crime hediondo ou equiparado, é 50% da pena, e é 50% também quando condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, envolveu milícia privada, ainda que praticada por um só agente, o crime hediondo, 50% da pena. Tá? Ah, mas se o crime envolve a constituição de milícia privada, mas houve um homicídio qualificado, aí, gente, nós não vamos usar 50%, nós vamos usar 70%, porque aqui, ó, o crime hediondo ou equiparado, se ele for reincidente, é óbvio, né? Se ele for reincidente, a gente vai vir aqui, ó, 70%, porque houve morte. Tá? E aí fica superado os 50%. Vamos lá, gente. Crimes hediondos trazem uma prisão temporária diferenciada. Prisão temporária é motivo para uma aula inteira, tá? Mas, enfim, a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, de 21 de dezembro de 1989, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos lá, gente. Prisão temporária é uma prisão que ocorre na fase investigatória, tá? Na fase do inquérito policial. E existem algumas condicionantes e existem também alguns crimes, né, que dão ensejo à prisão temporária, que é um pouquinho mais branda que a prisão preventiva. A prisão preventiva ela não tem um prazo definido, a temporária tem. E o prazo de prisão temporária é de 5 dias, tá? 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, ficariam 10 dias de prisão temporária. Mas no caso de crime hediondo, na prática de crime hediondo, esse prazo é de 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Então, pode durar até 60 dias. Mas vamos lá, diferenças aí da prisão preventiva e temporária, tá?
A preventiva é prevista no Código de Processo Penal, artigos 311 e seguintes, e a temporária é prevista na Lei 7.960, tá, de 89. A temporária, lembrando, só é cabível no inquérito, tá, porque é na fase investigativa, e a preventiva pode ocorrer no inquérito ou no processo. A prisão preventiva ela possui alguns pré-requisitos. Ela é utilizada para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. São 4 incisos que definem, né, a motivação para a prisão preventiva. A temporária é diferente. Ela tem um prazo pré-definido, que é de 5 dias para crime comum e 30 dias para crimes hediondos, tá? E é possível, em ambas as possibilidades, haver uma renovação, uma prorrogação dessa prisão temporária por igual período. A prisão preventiva pode ser solicitada pelo Ministério Público, pela autoridade policial e até mesmo pelo querelante, pelo assistente, no caso de ação penal privada, tá? A prisão temporária, ela pode ser, né, podem pedir essa prisão, né, somente o Ministério Público e a autoridade policial. E quando eu falo autoridade policial, leia-se delegado de polícia. Livramento condicional diferenciado e reincidência específico. O livramento condicional é uma outra espécie de progressão de regime, né, vamos assim dizer. A situação do réu melhora com o livramento condicional. E no crime hediondo nós temos algumas diferenças, não é? O livramento condicional é diferenciado. Olha lá. Quais são os requisitos do livramento condicional? O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que... Por que igual ou superior a 2 anos? Porque se for inferior, nem é necessário o livramento condicional, porque existem outras situações muito melhores, como, por exemplo, o processamento pelo rito sumaríssimo do juizado especial, em que não há pena privativa de liberdade. As penas são restritivas de direito de plano. Então, a gente precisa de uma pena superior, né, igual ou superior a 2 anos, para termos o livramento condicional, tá? As condições são as seguintes, ó, cumprida mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Ele tem que cumprir mais de 1/3 da pena. O livramento condicional, gente, o sujeito que está preso é colocado em liberdade mediante condições. Por isso, o nome é livramento condicional. Inciso 2º, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Agora que complica. Ó. 3, comprovado bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. O inciso 3º, gente, ele englobava a letra A, a C e a D, as alíneas A, C e D. Ele foi subdividido, incluindo a letra B. Por isso, eu coloquei ela de vermelho, tá? Então, o sujeito tem que, né? Por exemplo, ele não é reincidente e ele tem bons antecedentes. Além de cumprir mais de 1/3 da pena, ele tem que ter bom comportamento durante a pena, ele não pode ter cometido uma falta grave nos últimos 12 meses, ele tem que ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído lá dentro do presídio, né? E ele tem que ter aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Ele precisa comprovar isso na prática. E mais, ele precisa comprovar que tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, é óbvio, né? O dano causado pela infração. Então, ele tem que provar que reparou o dano, a não ser que não seja possível. No caso de homicídio, por exemplo, não tem como reparar o dano, não é? E aí, o 5º, ó, cumpridos mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Então, no caso de crime hediondo, pessoal, o sujeito tem que cumprir mais de 2/3 da pena, independentemente daquela tabelinha azul que a gente viu agora há pouco, tá? Isso para o livramento condicional. Aqui eu não estou falando de progressão de regime, estou falando de livramento condicional. É mais um benefício, é um benefício na fase de execução de pena.
Mas eu não estou falando aqui de progressão de regime, eu estou falando de livramento condicional, tá? E lembrando que se o sujeito for reincidente específico, o que é reincidente específico? Ele já praticou um crime hediondo com sentença penal transitada em julgado, e aí pratica outro. Aí não tem jeito. O livramento condicional ele fica proibido, porque o artigo fala, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Se ele for, não cabe o livramento condicional, tá? Parágrafo único, no caso de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Não é simplesmente fazer 1/3 da pena, ou a metade, ou 2/3, ser colocado na rua. Não, são muitas condições, né, pessoal? São muitas condições. Suspensão condicional da pena, né, que a gente chama de sursis, e penas restritivas de direitos, né? Elas são cabíveis em crimes hediondos equiparados? Olha só, para o STF, qualquer vedação com base na gravidade em abstrato é inconstitucional. Então, o juiz ele precisa analisar a suficiência de provas alternativas com base no caso concreto. Se, não é provas, é penas, né, gente? Está escrito errado aqui, então corrige aqui, ó. Suficiência de penas alternativas, tá? Se o juiz entende que penas alternativas são suficientes, ele vai decretar penas alternativas, porque o regime de pena ou o modelo de pena a ser imposta é determinado pelo juiz e não pela lei, porque a Constituição manda assim, tá? Lembrando que a Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas, ela veda expressamente o sursis e as penas alternativas de direito para o tráfico de drogas. E aí existe toda uma questão envolvendo, né, essas disposições legais. Parte da doutrina entende que isso é constitucional, outra parte entende que é inconstitucional. A gente não vai entrar no meio dessa discussão agora, porque não é aula para isso. Mas eu gostaria que vocês soubessem, tá? Delação premiada, gente, tão na moda, né, delação premiada, que é uma causa de diminuição de pena. A Lei 8.072 de 90 introduziu o Instituto no Brasil. Então, quem iniciou esse negócio no Brasil foi a Lei 8.072 em 1990. Porque lá no final ela fala assim, ó, no seu artigo 7º, ao artigo 159 do Código Penal fica acrescido o seguinte parágrafo. E aí lá na extorsão mediante sequestro, né, é adicionado o parágrafo 4º no artigo 159, com a seguinte redação. Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o coautor que denunciá-lo à autoridade, facilitando a libertação do sequestrado, terá sua pena reduzida de 1 a 2/3. Essa é a redação original do parágrafo 4º, que hoje já foi modificada. Mas o importante é entender que a primeira regra sobre delação premiada está nesse parágrafo 4º do artigo 159 do Código Penal. Olha lá. O crime é cometido por quadrilha ou bando, ou seja, hoje, né, associação criminosa. Se o coautor, um deles, denuncia esse crime à autoridade, porque a autoridade não está nem sabendo o que está acontecendo no crime, ou se sabe do crime, não tem nem ideia do vestígio que ele deixou, de onde começar, de onde procurar. E aí um sujeito dessa associação criminosa fala lá para o delegado, aqui, eu sei quem está fazendo o sequestro, sou eu e mais 3, eu e mais 4. Nesse caso, ele tem direito a um bônus. Tá? E se essa denúncia facilitar a liberdade do sequestrado, a pena vai ser reduzida de 1 a 2/3. É um baita de um benefício para quem se arrependeu da conduta que cometeu. Tá? Identificação do perfil genético, gente, está no artigo 9º-A da LEP, Lei 7.010, de 84, Lei de Execução Penal. Olha lá. Os condenados por crime praticado dolosamente com violência de natureza grave contra a pessoa ou por qualquer dos crimes previstos no artigo 1º da Lei 8.072, de 25 de julho de 1990, que é a Lei de Crimes Hediondos, tá? Serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético mediante extração de DNA, ácido desoxirribonucleico, por técnica adequada e indolor. Pessoal, o que esse artigo 9º-A está falando? Ele está falando o seguinte, você cometeu um crime que envolve violência de natureza grave contra a pessoa ou um crime hediondo, o seu DNA
ficará guardado em um banco de dados ou um banco de DNAs, porque ele pode ser confrontado com outros crimes em momento futuro, tá? E tudo vai para o Banco Nacional, que inclusive já existe. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo, e já existe. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial federal ou estadual poderá requerer ao juiz competente, no caso de inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético. Então, olha só, o delegado da Polícia Civil, o da Polícia Federal, eles podem requerer ao juiz, tá, o acesso a esse banco para fazer a comparação genética com o outro preso, por exemplo, e verificar se aquele outro preso é aquele que cometeu determinado crime. Isso ajuda na identificação. Parágrafo 3º. Deve ser viabilizado ao titular de dados genéticos o acesso aos seus dados constantes nos bancos de perfis genéticos, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Então, o sujeito que fornece, né, material genético, ele precisa também ter acesso aos seus dados lá no Banco Nacional, tá? Esse é um direito do preso. Parágrafo 4º. Condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional, deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Então, se por alguma razão, lá no início, ele não foi submetido, depois ele será submetido. Às vezes até, na época, né, era muito difícil. Lembrando que a lei é de 2012. Hoje nós temos aí técnicas mais modernas e mais baratas também, tá? Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Então é o seguinte, o condenado ele é obrigado a ceder o seu material genético para ser disponibilizado no banco? Não, é o princípio do nemo tenetur si detegere, né? O condenado ele não é obrigado a fornecer provas que vão, de alguma forma, contra ele. Mas nada impede também a colheita dessas provas de forma indolor, de forma não invasiva. Por exemplo, pegar um fio de cabelo do condenado que ficou numa escova, ou pegar saliva que ficou na escova de dente dele, tá? Não, o método, né, não está sendo invasivo, está pegando material genético deixado pelo próprio preso. E isso pode. O preso é obrigado, então, a se submeter à colheita de prova? Não. Mas também, se ele não vai lá amarrado, não. Mas também, se ele não se sujeitar, ele comete uma falta grave. E aí, cometendo falta grave, ele fica sem vários benefícios, inclusive o livramento condicional que a gente acabou de ver. Ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses para fazer jus ao livramento condicional, não é? Então, assim, uma série de situações vão se refletindo nisso aí, tá joia? É isso, pessoal. A gente exauriu o tema da lei de crimes hediondos, complementando aí com tudo que a gente já estudou, né? Nos crimes de homicídio e lesões corporais, nos crimes que nós vamos estudar ainda. A gente viu tudo, tá? Foi uma aula bem aprofundada e eu espero que possa ter colaborado aí com a formação de vocês. Lembrando mais uma vez que essa aula está sendo gravada, então se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa a ser questionada, né, ou, sei lá, dar uma opinião, é só fazer nos comentários que a gente vai dando continuidade também, comentando em cima do comentário, tá joia? E assim outras pessoas também vão poder crescer um pouco mais com a sua dúvida, beleza? Então é isso, pessoal. Eu agradeço a presença, né? Quem estiver assistindo pelo YouTube, pode dar um like, pode inscrever no canal. E nós que estamos aqui ao vivo, né, nesse momento, a gente vai dar continuidade às nossas aulas após a paralisação da gravação. Tá joia? Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.